Salve, salve, gente boa! Muito bem-vindo ao canal. Tenho certeza que o Senhor está te abençoando e vai te fortalecer muito mais para que você consiga estudar a Bíblia toda, que é uma tarefa que não é muito fácil. Ler a Bíblia toda não é uma tarefa fácil, estudar eu tenho certeza que não é. Mas uma coisa eu garanto, né? O Senhor está te abençoando e você vai se enriquecer, se fortalecer, que o objetivo da gente conhecer a palavra é a gente ficar forte no dia da adversidade e quando o inimigo tentar nos enganar, nos ludibriar para nos arrebanhar ou para nos fazer perder. Então conhecer a palavra é fundamental para que a gente se fortaleça e a gente não se deixe enganar facilmente. Quem conhece a verdade, né, aquele velho ditado, né, quem lê sabe mais, e é realmente, querido, vai busca sempre na fonte, tenha dúvida, aquilo que eu coloquei aqui não tenha como única fonte, pesquise também, leia outros livros, tem muitos autores, se você quiser você pode deixar no comentário, eu posso te indicar muitos outros autores, até bíblias de estudo, que vão contribuir. Quanto mais você aprender, melhor, mais forte você vai ficar, né? Mais firme você vai ficar e menos enganado você vai ser. Pode ter certeza absoluta que eu sei do que eu estou falando. E se você não está inscrito, clica aí para se inscrever, não perde muito tempo, aciona o sininho. Todos os dias, às 6 da manhã, a gente está aqui com essas reflexões rápidas. E por favor, querido, um pedido para a gente começar o vídeo. Compartilhe esse vídeo, cola aí nas suas redes sociais, incentiva as pessoas a se inscreverem e assistirem o vídeo. Faz isso daí para a gente expandir o reino, que a glória de Deus enche a terra. Amém, querido? Eu conto contigo nesse trabalho aí que a gente está empenhado em fazer. Vamos lá, o texto de hoje está em Efésios capítulo 5 e o versículo é o de número 11. Então Paulo em Efésios 5:11 diz o seguinte: E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Querido, aqui a gente percebe três coisas importantes que Paulo está dizendo aqui. A primeira coisa que Paulo está dizendo aqui é que é o seguinte: você precisa conhecer o que são as obras das trevas. Porque, querido, se você não conhece, aqui lembra que eu falei no início aí, a importância de conhecer, de estudar? Porque, querido, se você não conhece, se você não sabe o que é verdade, você se deixa enganar por qualquer coisa. Qualquer coisa que a pessoa diz, faz isso, pode fazer, faz aquilo, você vai fazendo, sabe? Você vai seguindo o teu rumo de vida. Por quê? Por causa da ignorância. Isso é ignorância. Ignorância é não conhecer, é você não saber. Então é importante você saber, para você saber que aquilo que você está fazendo não é certo, que aquilo que você está fazendo, quantas e quantas coisas ao longo da minha vida, mesmo depois de cristão, principalmente, né? Aliás, antes de ser cristão, a gente não se preocupava em fazer o que é certo. Eu fui começar a me preocupar depois de cristão. Depois de cristão, né, ao longo desses 30 anos aí de evangelho, quantas e quantas vezes, querido, eu parei, caramba, poxa, eu estava fazendo errado. Eu preciso parar de fazer aquilo, porque eu descobri agora que isso é errado. Puxa vida, Senhor, me perdoa pelo tempo que eu fiz errado, mas eu vou passar a fazer o certo. Então a primeira coisa que Paulo está falando aqui é que você precisa conhecer. Você conhecendo, você cria essa resistência, né? Como você ter anticorpos, né, no seu corpo. Você cria resistência para que aquela doença não te afete, para que o mal não te afete. Então a primeira coisa é conhecer. A segunda coisa que Paulo está falando aqui, não se tornar cúmplice. Querido, cuidado, que às vezes o teu silêncio indica cumplicidade. Sabe, às vezes o fato de você estar ali misturado, você está sendo cúmplice, sabe, cúmplice de assassinatos morais, cúmplice de assassinatos espirituais, porque quem morre no pecado, querido, morre não apenas a morte física, mas vai morrer a morte espiritual, que Apocalipse fala que é a segunda morte. Então, para quem não está em Cristo, morre duas vezes. Se uma morte já é ruim, querido, duas vezes é pior ainda. Então, assim, a gente tem que se preocupar com isso. Eu estou contribuindo para um assassinato espiritual, estou contribuindo para que uma pessoa morra espiritualmente e ela vá para o inferno. Então, o que é ser cúmplice? Ser cúmplice é você participar daquilo dali, é você concordar com aquilo, é você às vezes até divulgar aquilo, é você falar aquilo de uma maneira positiva, quando na realidade não é. Sabe, é você estar junto ali e às vezes você sabe que aquilo é errado, mas você fica na sua, você fica quieto, você não fala nada, então você acaba sendo cúmplice, porque, né, vamos supor, imaginar uma situação de um delito aí criminal,
uma situação de um crime, né? Se você está junto com o criminoso ali, você não fala nada, a polícia chega, querido, vai levar todo mundo. E aí ela vai dizer, ué, por que você não falou? Por que você estava ali junto? E aí você vai acabar sendo indiciado como cúmplice. Você foi, né? Você participou, mesmo que sem fazer nada, mas você também não fez nada para se opor, então você se tornou cúmplice. E a terceira coisa que Paulo está falando aqui é exatamente o oposto disso. É que a gente não pode ficar em silêncio diante de coisas erradas. A gente tem que advertir com amor, com carinho, com, pesando as palavras, tentando entender, com sabedoria. Para isso a gente precisa estudar a palavra, para a gente entender a sabedoria, para a gente falando o versículo. Eu costumo sempre falar, com pessoas que não conhecem a Bíblia, eu costumo sempre começar com a frase seguinte: bom, olha só, eu sou cristão, e aí na qualidade de cristão, enquanto cristão, eu acredito na Bíblia. Eu tenho a Bíblia como minha regra de fé e prática. E pela Bíblia diz isso, isso e isso. Lá na Bíblia fala isso, isso e isso. Eu, como cristão, eu vou procurar seguir a Bíblia porque eu sei que é o certo. Eu recomendaria você seguir também, porque se Deus falou, Deus sabe o que está falando. Então, querido, para de fazer isso. Evita fazer esse tipo de coisa, porque você precisa da palavra. Porque isso que você está fazendo é errado. Algumas coisas são erradas mesmo. Outras coisas só são erradas no sentido da colocação em relação à Bíblia. Mas tem outras coisas que às vezes é crime mesmo, é algo que moralmente não deveria estar fazendo, né? Não é apenas estar ferindo a palavra, mas fere também a moral, os bons costumes. Lembra que a gente falou lá do torpe, né? Então às vezes é torpe. Mas em outros casos, a humanidade já chegou num consenso de que aquilo é positivo. E aí você tem que saber falar, saber colocar. Olha, eu creio na palavra, a palavra de Deus mudou minha vida. E aí você conta o teu testemunho. Olha aí, cara, um momento importante para você saber da onde Deus te tirou, quem você era. Você conta o teu testemunho. Você fala, olha, eu era assim, eu fazia isso, assado, né? Ninguém melhor para entender o alcoólatra, querido, do que aquele que já foi alcoólatra. Ninguém melhor para entender a cabeça, de uma pessoa que é revoltada, senão aquele que já foi revoltado. Ninguém melhor para entender a dor de alguém que foi abandonado pelos pais do que alguém que já sentiu um abandono pelos pais. Então, Deus trabalha a sua dor, querido, para que você ajude outras pessoas naquela área, naquela região que você afetou. Você vai curar, ou seja, você cura o outro com a tua ferida curada. É a cura na tua ferida que você vai curar o outro. Então, reprovar. O que você não pode fazer, querido, é silenciar diante de algo errado. O que você não pode fazer é ficar em silêncio, porque o teu silêncio indica cumplicidade. Amém, querido? Então, não sejais cúmplices das obras infrutíferas. Quais obras infrutíferas talvez você esteja silenciando? Você precisa pedir a Deus: Senhor, me dá sabedoria, me ajuda como falar, me ajuda como colocar as coisas para que eu ajude, porque se tem alguém praticando alguma coisa errada, querido, essa pessoa está morta espiritualmente e você precisa ter compaixão delas. O primeiro sentimento que tem que estar no teu coração é: eu não posso deixar essa pessoa ficar no engano, eu não posso deixar essa pessoa ficar no erro, eu preciso ajudar essa pessoa. Esse é o teu primeiro sentimento, esse é o teu primeiro foco para você chegar e falar e colocar a situação. Mas você não pode ficar em silêncio diante de situações erradas. Amém, querido? Que Deus te abençoe rica e abundantemente.